Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Caminhos na Vida e hoje um episódio muito especial mesmo. Eu estava escrevendo ele aqui, já estava com a ideia de fazer alguma coisa parecida com isso, mas hoje marca um período muito legal do podcast e que eu vou explicar para vocês aqui. Há mais ou menos 2 meses atrás, mais especificamente hoje, na data de hoje mesmo, há 2 meses atrás eu iniciava esse formato de podcast que antes ele tinha um nome de Sua Incrivelmente. Quem me acompanhou no ano de 2021, parte de 2022, também acompanhou alguns episódios de uma forma diferente, uma forma que trazia um conteúdo mais denso e que por algum tempo ele foi muito bem aceito pelo Spotify, inclusive. E agora, o Sua Incrivelmente ele se chama Caminhos na Vida. Por conta de um fato que eu já comentei aqui, e que logo eu faço alguma coisa especial para explicar isso. Mas o Caminhos na Vida ele apareceu há 2 meses então. Eu estava começando um vídeo fazendo uma caminhada no lugar onde eu me encontrava. Eu estava dando alguns passos para você se guiar em relação às suas tarefas do dia a dia. Nesse vídeo, que você pode entender até que vai te ajudar para o lado da carreira, ele está disponível aqui no nosso canal. Ele fala em alguns passos como que você desenvolve coisas para chegar a um objetivo. Então ele foi também muito bem aceito. A pessoa que recebeu em primeira mão esse vídeo gostou muito, porque foi a partir daí que a gente idealizou o Caminhos na Vida. E de lá para cá foram absolutamente assim 20 vídeos numa sequência e com uma constância que me trouxeram também vários ensinamentos e muitas reflexões. Eu acredito que para muita gente que está acompanhando o nosso canal e o nosso podcast no Spotify, também tenha sido um ponto muito importante, que tem ajudado, pelo menos o que eu estou recebendo de comentários e pessoas falando que realmente estão gostando. Tem críticas também, que isso é muito importante, que cheguem para mim. E com essas críticas a gente vai afinando esse conteúdo, encontrando o melhor caminho. Eu trouxe para você aqui alguns números importantes que, na verdade, agora a gente precisa parar e analisar o que está acontecendo. Então, até agora, com essa nova roupa do Caminhos na Vida, eu consegui 278 inscritos hoje, contabilizados, 278 inscritos no canal de maneira praticamente orgânica. Quer dizer, você recebe, passa para uma pessoa que gosta, se inscreve, passa para outra que gosta, se inscreve. Isso é muito importante para a gente. Eu não estou pagando nada ao YouTube ou nada ao Google para poder chegar nesses 278 inscritos. São absolutamente pessoas que me conhecem ou que também receberam de outras pessoas que me conhecem. Isso é muito importante a gente entender. Ao todo, a gente já rodou aqui 117 horas de exibições. 117 horas, gente, é muita coisa para você colocar aí num podcast que não tem a finalidade ou não tem uma equipe técnica, que não tem a constância de todos os dias, como acontecem com muitos outros. E também não é o meu objetivo nesse momento. O objetivo é trazer conhecimento daquilo que eu estudo, trechos de livros e tudo mais, e que isso vai aumentando aí a sua sabedoria ao longo das visualizações que você vai ter no canal. São 1.909 visualizações de vídeos, 1.909 vezes que visualizaram um vídeo. Isso é muito legal também. Pessoas que vão, fazem, assistem o vídeo, assistem de novo. Tem pessoas que assistem 3, 4 vezes o mesmo para poder pegar o conhecimento de uma forma mais consistente, que é isso que eu sempre falo. Não adianta você ler uma página de um livro, passar uma vez batida por ela e depois continuar e você não absorveu aquilo. Muitas vezes é muito mais proveitoso você parar naquela página, fazer anotações, ler 1, 2, 3, 4 vezes, como ensina o professor Clóvis de Barros numa sua palestra, e ali você vai ter muito mais chance de absorver o conteúdo. Sem contar no Spotify, né, a gente tem aqui muitas pessoas do Brasil, mas se a gente for falar do Spotify também,
a gente está chegando a países também diferentes, o que me deixou um pouco espantado quando eu vi a primeira vez. Então, eu tenho gente da China, eu tenho gente do Japão, da Índia, que acompanham esses textos de alguma forma. Não sei se eles fazem algum tipo de tradução, eu não sei como é que eles fazem, ou se são brasileiros. Então, se você estiver em algum desses países fora, inclusive da América do Sul, que me mandem uma mensagem para eu poder saber onde é que eu estou chegando, né? Então, China, eu tenho lá alguns indícios de pessoas que já escutaram o podcast tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. E, logicamente, eu não posso deixar de falar aqui dos Estados Unidos, onde a única pessoa que eu sei que acompanha, que é o meu querido amigo Ricardo Marcondes, que ele está lá em Boston e ele realmente escuta os meus vídeos aqui e os meus áudios, principalmente onde ele trabalha. Ele trabalha na estrada, ele vive entregando coisas pela empresa onde ele trabalha e ele está sempre escutando quando eu mando. Então, Marcondes, um grande abraço para você, meu querido, e você é convidado do podcast para você contar um pouquinho da sua vida, que é uma vida interessantíssima, riquíssima, cheia de detalhes e que vocês vão gostar muito de conhecer. Para comemorar esse tempo todo que a gente está falando, todos esses números, marcando aqui o número 21, esse vídeo agora vai ser um pouco mais longo, tá? Se você está acostumado aí aos habituais 10, 12 minutos, a gente vai ter um pouco mais de tempo, tá? Então, não que você tenha que assistir a tudo, né? A gente sabe que muita gente não para assistir tudo, mas em algum momento desse vídeo você vai ter alguma certeza que isso vai bater de encontro com a sua vida, né? Eu trouxe aqui um texto totalmente autoral, e você não vai encontrar esse texto em nenhum livro, né? Você não vai ter esse texto pronto em nenhum lugar, eu não vou tirar de nenhum autor. Algumas coisas eu tiro de autores, como eu vou citar aqui do Augusto Cury, que eu gosto muito, mas aqui foi um tema totalmente autoral e também com contribuição de ouvintes que estão me passando através de comentários e tudo mais. Então esse é o primeiro texto autoral do podcast, eu espero que você goste muito, tá? E eu gostei muito de escrever aqui e eu acho que a gente tem tudo para fazer um texto mais autoral no futuro mais vezes, então teremos mais em breve, tá bom? Eu intitulei aqui Fatos da Vida, que é o nome desse texto e que depois eu vou deixar na íntegra aqui para vocês no comentário ou na descrição desse vídeo no YouTube e também no Spotify. Vamos lá então. A vida é simples, porém ela é complexa. Essa frase pode parecer um tanto quanto contraditória e paradoxal, mas se pensarmos sobre a maneira como cada um de nós chegamos até o momento presente, tudo se originou de duas unidades, as quais lá atrás se uniram de maneira tão simples e a partir daí se multiplicaram, se diferenciaram a ponto de formar um ser tão complexo como o ser humano é e abrigar assim a vida por longos anos como a gente se espera que seja. Então, a partir de duas unidades, né, um espermatozoide e um óvulo, eles se uniram, eles começaram uma produção de células, eles se diferenciaram, eles começaram a formar um ser complexo até o momento do nascimento. Então é aí que eu começo falando que ela é simples, porém de uma complexidade muito grande que só Deus mesmo pode um dia, quem sabe, explicar pra gente como que isso tudo foi feito. A partir daí, do primeiro ar que você respira nos seus pulmões, lá no seu nascimento, começa uma viagem incrível, cheia de aprendizados. Então ali você começa realmente a entender, né, como que você vai se comportar. Não estou falando aqui da vida intrauterina, que tem muito aprendizado também, mas isso até é um capítulo à parte do nosso podcast. E aqui a gente tem duas certezas que temos nesse momento então. A primeira delas que eu quero trazer para você é que muitas coisas nós vamos aprender, conhecer, praticar durante essa jornada, a partir do momento que você respira o primeiro ar, quando você sai da barriga da sua mãe. Então, a primeira coisa é que muitas coisas a gente vai ter que aprender. A gente vem conhecer e praticar durante essa jornada. E a segunda coisa é que em um dia essa jornada vai ter um fim. A gente sabe que tudo que começa tem que terminar, né? E principalmente nessa vida terrena que a gente tem aqui no planeta. Então,
Se essa jornada tem um fim, iniciaremos uma outra caminhada onde torna-se necessário um balanço do que possamos fazer nos últimos anos, e para que não possamos dar um próximo passo de forma menos consistente, a gente tem que viver essa jornada de uma forma muito interessante. E um dia você vai deixar esse corpo onde você está. Você vai começar um novo passo. Então você vai ter que olhar para trás, fazer um balanço, entender tudo que você fez, mas você vai ter tempo para isso. E para que você não tenha um desgaste e você entenda, olha para trás e fala assim, agora tudo que eu fiz não valeu a pena, a gente tem algumas lições que eu vou passar aqui, que não são verdades absolutas, tá? Mas que vão deixar você um pouco mais reflexiva nesse momento, reflexivo aqui, para você entender realmente como é que está indo a sua vida, tá? É um ponto de atenção, ainda dá tempo, em seja qualquer parte da sua vida, de fazer qualquer tipo de mudança, tá? Então vamos lá, e qual será o nosso próximo passo? A gente não cabe aqui nesse momento saber se depois que acabar toda essa vida nossa, a gente vai para um futuro X ou Y. Isso não é o que a gente está discutindo nesse momento. Mas o que a gente vai passar aqui são pontos e verdades que podem ser verdades que batem forte na sua vida e vão influenciar muito nesse balanço final quando você chegar no final dela. Então acompanha comigo aqui e não se sinta mal por descobrir que algumas das verdades que eu vou mostrar a seguir estão impactando a sua existência. Elas estão aí para isso mesmo, tá bom? Eles estão aí para mostrar para você que você tem que tirar aprendizado de tudo isso que está acontecendo na sua vida. Para você chegar lá no final da sua existência, de repente você receber lá um tapinha no ombro de Deus e ele pedir para você olhar para trás e falar assim, e aí, Alexandre, como é que foi essa sua passagem pela Terra? O que você pode falar para mim? É um processo de não auto-julgamento, mas uma auto-reflexão, onde você vai realmente olhar tudo aquilo que você fez, o que você aprendeu e o que você leva para a próxima existência do seu ser. Então vamos concentrar aqui nessas principais 10 coisas que eu trouxe e que vão te fazer refletir. Vamos lá. A primeira delas é a seguinte: existem apenas 2 erros / equívocos que também são escolhidos, cometidos no caminho para o sucesso. Então você tem apenas 2 erros que você pode cometer para chegar no caminho para o sucesso. O primeiro deles é não começar e não chegar ao fim, tá? Então você pode não começar alguma coisa, tá? Ou você pode começar e não chegar ao final. Então são esses 2 erros que você vai passar aí ao longo de todas as suas experiências aqui na Terra. Um exemplo disso é muito simples de eu poder te mostrar. Quero começar um curso que eu tenho vontade de aprender algo, mas quando eu tiver um tempo sobrando, eu começo, porque hoje está corrido. Você já se pegou pensando nisso, de repente? Você quer fazer alguma coisa, você quer aprender alguma coisa, mas quando tiver um tempinho lá na frente, que a sua vida vai estar um pouco mais, entre aspas, tranquila, você vai fazer. Mas por que você não pode se organizar isso nesse momento para fazer isso agora, matar esse leão nesse momento e depois ter o lucro no final das contas quando você acabar esse curso? Qualquer coisa que você está fazendo. Eu estou fazendo aqui um exemplo de um curso porque é o jeito mais fácil de a gente poder visualizar esse entre começar e não começar alguma coisa. Lembra que a gente falou uma vez sobre a teoria do e se? Se eu tivesse feito tal curso, hoje eu estaria numa situação diferente. E se eu fizer tal curso, hoje, no futuro, eu estarei numa situação diferente. Então esse se e se colocam você numa situação muito mais cômoda lá na frente. Vamos pensar. O passo 2 aqui, a nossa reflexão número 2, ela fala o seguinte: com o tempo, você percebe que na realidade a melhor coisa não é o futuro, e sim o agora. Exemplo que eu vou dar para você aqui: não ligar para a pessoa que você ama tanto no dia do aniversário dela. Eu tenho certeza que isso já aconteceu em algum momento para você e você se martirizou. Pelo simples fato de você pensar que depois disso você faz. Tipo, tem uma pessoa que eu gosto tanto, está fazendo aniversário hoje, o dia começou.
Não, daqui a pouco eu vou parar um pouquinho aqui, eu vou ligar para ele ou para ela. Na hora do almoço eu vou aqui parar, eu vou ligar. Vou mandar uma mensagem. Quando vê, passou o dia, você já não fez isso. E aí é só, teoricamente, oficialmente, o ano que vem, quando você marca mais um aniversário na vida dessa pessoa. E que coisa mais importante do que receber os parabéns no dia do seu aniversário? Então, pensa nessa falta que de repente acontece quando você realmente não percebe aquele tempo presente. Então, se você tem a vontade de fazer alguma coisa agora, nesse momento, para esse vídeo, escreva no papel e faça aquilo que você vai fazer dentro dos próximos minutos. Pode até voltar a continuar o vídeo aqui, porque a gente ainda tem alguns minutos para você acabar. Mas escreva aquilo que você quer fazer e faça. Não deixa para depois, a gente não sabe o que vem daqui a pouco. Pode ser que uma coisa muito ruim aconteça daqui a pouco, ou pode ser que uma coisa muito boa também aconteça daqui a pouco e te tire desse objetivo que você tem agora. Então vou repetir aqui o número 2. Com o tempo, você percebe que, na realidade, a melhor coisa não é o futuro, e sim o agora. O número 3, ele vem me falar o seguinte: errar, superar, aprender, recomeçar. É assim que devemos levar a vida. O exemplo que eu trago é quando você estava lá no seu tempo de escola. Lembra lá quando você estava estudando, lá na primeira, na segunda, na terceira série do seu tempo de escola? Não sei qual é o seu tempo de vida hoje, mas eu tenho certeza que você vai lembrar do que eu vou falar aqui. Quantas vezes você não teve que estudar para se dar bem em uma matéria? A matemática, o português, a física, a biologia, que eu detestava a biologia, eu até hoje não gosto. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo que um grande amigo me mandou, que tem uma parte lá de biologia, formação da vida e tudo mais, que isso aí também originou o nosso podcast de hoje. E aí eu ficava pensando, nossa, mas como isso é chato, né? E eu não gosto, até hoje eu tenho uma certa dificuldade para entender partes assim da biologia. Mas aqui eu volto, quantas vezes você teve que estudar para se dar bem nessa matéria? Quantas vezes você recomeçou um exercício até chegar no resultado que você queria? Então, você vai errar, você vai superar os seus erros, você vai aprender, você vai recomeçar a partir de novos conceitos. E é assim que a gente deve levar a nossa vida, porque a nossa vida ela vai te fazer voltar em momentos. Não tem jeito, né? Em alguns momentos você vai ter que voltar para repetir a lição. A vida como um todo, ela vai te mostrar que se você não volta, não repete, a dor aumenta, né? Aquilo que você não aprende no amor, aquilo que você não aprende na paixão, você vai ter que aprender naquela dor, naquele sofrimento. E para que, gente, ter esse sofrimento na nossa vida, sendo que a gente pode muito bem entender e aceitar os erros que a gente cometeu e voltar num momento para poder aprender isso novamente, né? O número 4, ele vai falar assim: toda dor faz de você mais forte. Olha aí, se eu errei, eu volto na dor, eu tenho que acertar. Então toda dor faz de você mais forte. Toda traição mais inteligente, cada situação mais hábil e todas as experiências mais sábio. Detalhe importante aqui que eu quero falar é que quem não aprende com isso vai ter que aprender a lição na repetição, como eu acabei de falar no passo 3. Então é melhor evitar a fadiga, né? É melhor evitar o cansaço. Vou dar presta atenção aqui para você. É burrice a gente tentar fazer alguma coisa de novo pela mesma forma que já deu errado. De novo, é burrice a gente tentar repetir uma ação que deu errado, sendo que você já sabe onde que está o erro. Pensa num processo simples que a gente fala sempre em palestra aqui, nos cursos que eu dou e tal, de fazer o bolo, né? Eu vou fazer um bolo, eu vou colocar lá todos os meus ingredientes, eu vou colocar o forno na máxima temperatura e eu vou largar aquele bolo lá por pelo menos 2 horas. O seu bolo vai dar certo? Não. Por quê? Eu negligenciei um fator básico do bolo, que é a temperatura, né? Aí eu vou fazer o mesmo bolo, vou fazer as mesmas misturas, os mesmos ingredientes e vou largar ele numa temperatura igual num tempo gigantesco. Vai dar certo? Não. Eu já sei que não vai dar certo, então para que eu vou repetir? É assim que a gente tem que entender a nossa vida e é assim que a vida acontece para a gente também. Vamos lá. Número 5 fala: as montanhas da vida não existem apenas para você chegar ao topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Aqui eu deixo uma dica de filme muito legal que eu quero que você assista e depois me conte o que você está vendo
de ensinamento. O filme chama-se Poder Além da Vida, de um cara chamado Dan Millman. O link desse vídeo vai estar disponível aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Então, ele está disponível no YouTube. Você não precisa pagar absolutamente nada, a não ser a sua internet, para você assistir. É um vídeo de 1 hora e 52 minutos. Eu já assisti ele pelo menos umas 8 vezes. Ele ensina exatamente essa parte. A montanha da vida não existe apenas para que você chegue ao topo, mas que você aprenda o valor da escalada. Existe uma cena nesse filme que eu quero que você assista que fala exatamente sobre essa frase. Número 6 fala sobre a felicidade, que a gente tanto fala aqui no nosso canal. O segredo para ser feliz é aceitar o lugar onde você está hoje na sua vida e olhar e dar o melhor de si todos os dias. Então, o segredo para ser feliz é aceitar o lugar onde você está hoje na sua vida e dar o melhor de si todos os dias. Aqui eu embalo já uma grande contribuição de um ouvinte que chegou para mim através de comentários e que ele fala o seguinte: onde você está hoje faz parte do seu caminho para chegar aonde você precisa chegar. Você não está por mero acaso nessa vida. Então eu vou ler de novo essa parte para a gente poder entender. O segredo para ser feliz é aceitar o lugar aonde você está na vida hoje e dar o melhor de si todos os dias. E aonde você está hoje faz parte do seu caminho para chegar aonde você precisa chegar. Você não está por mero acaso nessa vida, nesse ponto da sua vida. E é tudo parte do aprendizado, e o aprendizado também consiste em observar as pessoas que você encontra no meio do caminho e se conecta com elas de alguma maneira. A gente tem uma infinidade de possibilidades de encontrar pessoas nessa vida hoje, mais do que nunca por conta de redes sociais. Então você tropeça em pessoas que podem te ajudar. Não dar o valor a isso, não dar o sentido a isso, cabe a você nesse momento. Lembra aquele passo que eu falei lá que você tem 2 erros aí que você pode cometer. O de começar, de não começar e não chegar ao fim. Então, esbarrou com uma pessoa, entendeu o conteúdo que ela te traz, faça a conexão. Entenda o que você pode também contribuir com essa pessoa. Quando a gente recebe a contribuição de alguém que a gente não conhece, isso aí enriquece, né, a relação entre os dois lados. Isso te deixa mais empoderado de alguma forma, que você vai poder trocar experiências com outras pessoas e assim as coisas vão se conectando, né, de uma forma que você ganha e todo mundo ganha no final das contas. Tá? Então, o passo 8 de reflexão aqui é o seguinte: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios e perdas. E nesse caso eu te pergunto, a vida perfeita existe? Vamos ler de novo aqui porque ficou meio sem sentido no final. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios e perdas. E aí eu te pergunto, vida perfeita existe? Se possivelmente no Instagram, onde a grama do vizinho é mais verde, lá existe uma vida perfeita, é só lá, gente. É só lá. Você não pode olhar para o cara do lado no Instagram da pessoa e olhar e falar assim, esse cara aí vive uma vida perfeita. Em muitos casos, quando você vai olhar de perto, você sabe que aquilo ali é uma maquiagem. Porque ali é uma rede social. Ali é um momento em que a pessoa pode usar de qualquer subterfúgio, qualquer imagem, qualquer coisa para impressionar as outras pessoas. E isso tem de monte. Se você olhar de perto e conviver de perto, você vai ver que tem coisas ali que ele não vai mostrar. Ninguém é louco de mostrar uma tragédia, uma catástrofe na vida no Instagram. Tem uns aí que são corajosos, que mostram até o momento que acorda. Mas mesmo assim, às vezes transformam isso num momento de glamour. Né? Então, não existe vida perfeita. A felicidade não é isso. Você vai ter que reconhecer o que vale a pena viver. E todos os desafios e perdas vão aparecer na sua vida de algum jeito. Tá? Vamos aqui para o nosso item número 9. Há um tempo para deixar as coisas acontecerem e um tempo para fazer as coisas acontecerem. Um exemplo que eu dou, preparação para um novo emprego. O tempo que você se prepara para conseguir um novo emprego é um tempo de estudo. Então, vamos supor que você vai começar uma nova carreira na área de gastronomia. Tá? Você cozinha, você tem uma mão boa para poder fazer a criação de pratos novos,
Você sabe diferenciar gosto e você estuda e apura isso aí. Mas enquanto você estuda, né, você vai se capacitando, a coincidência está que a sua chegada no mercado de trabalho ela vai ficando mais próxima com as oportunidades, mas se e somente se você empregar aquilo que está fazendo no estudo. O que eu falo muito em mentoria de carreira, quando vem falar comigo, eu falo assim, eu quero mudar de carreira, eu quero ir para a área de programação, que é a minha área original. O que eu preciso fazer? Eu vou estudar e mandar currículo. Não, você não vai conseguir entrar numa área de trabalho apenas estudando e mandando currículo. Por quê? Porque nesse meio tempo tem a experiência. Aí eles falam para mim assim, Moneto, como é que eu faço para poder pegar a experiência sendo que eu não trabalho? E aí eu pergunto, quem disse que a experiência vem com o seu trabalho formal, CLT, numa empresa? Quem disse que você não pode pegar uma ideia da sua cabeça ou um problema da vida real e empregar a tecnologia para que isso faça sentido na vida de outras pessoas, através de uma solução? A tecnologia talvez seja uma das áreas mais fáceis de fazer isso, de uma maneira que você consegue, por exemplo, pegar um problema simples, resolver através de um algoritmo, montar um programa e entregar para o pessoal testar. Se funcionar para um, funciona para muitos. E daí para frente você ganha a sua própria experiência e daí para frente você pode publicar isso numa rede social, como o LinkedIn, por exemplo, e você pode obter o seu emprego. Então, está aí, né? Você não pode deixar que as coisas aconteçam por acontecerem, porque não vai acontecer. Né? Se você apenas esperar, dificilmente o emprego chega. Na minha opinião, se eu esperar mandar um currículo, cruzar os braços, eu nunca vou ter a chance de um emprego rápido. Por quê? São tantas pessoas mandando currículo que as caixas de seleção dos recrutadores estão lotadas, abarrotadas. Muitas vezes elas são descartadas. Se você não se faz aparecer, não põe a cara na janela, fala assim, eu estou aqui, eu fiz essa solução funciona, ajudou pessoas, eu com certeza não vou ter o meu lugar de trabalho no mercado. Então, a vida, ela só vai se mostrar para você se você começar a aparecer para ela de uma forma geral. E para a gente fechar esses 10 pontos de reflexão, a vida não oferece promessas nem garantias, apenas a possibilidade e a oportunidade. Desde que você nasceu, voltamos lá ao primeiro ponto. Desde que você nasceu, não foi dito para você em nenhum momento que você seria feliz ou triste, se você teria sucesso ou insucesso, ou fracasso, ou você aprenderia ou desperdiçaria esse momento de aprendizado. Não existe essa regra no manual da sua vida. O que foi dito para você e você não se lembra certamente é que muitas possibilidades e oportunidades vão aparecer. Muitas possibilidades e oportunidades vão aparecer na sua vida. Então resta você fazer o melhor para tirar das situações tudo o que você precisa para que você consiga a tristeza e a felicidade, o sucesso ou o fracasso, o aprendizado ou o desperdício. Mas lembra o seguinte, que nada disso é para sempre. Não adianta você pensar que fez uma coisa, ficou feliz e o resto da vida você vai ficar feliz dando pulo de alegria. Uhul, é assim que vai. Não é assim que vai acontecer. Você vai subir num pico de alegria, você vai descer num pico de tristeza, às vezes tão rapidamente que você nem entende o que está vindo. Mas nesse momento, como diz Augusto Cury, ele frisa muito, a gente tem que olhar o que está acontecendo agora. Tirar o proveito da situação o melhor que você possa. Fazer a melhor coisa que você pode fazer com as melhores ferramentas que você tem naquele momento. Como diz também Cortella. Então, a ideia é que você não vai ter promessas e garantias que tudo vai dar certo na sua vida. Esqueça se isso é alguma coisa que te falaram e que você traz como verdade, nesse caso absoluta. Não, você vai apenas entender as possibilidades e as oportunidades e a partir delas você vai conseguir tudo aquilo que você precisa. Tá bom? Chegamos aqui no passo número 10 da nossa reflexão. Eu espero que algum deles aqui faça sentido para você, como realmente fazem sentido para mim quando eu estava lendo, estava buscando aqui e estava entendendo. E a gente tem alguns recados finais para a gente poder fechar o podcast de hoje. A gente está chegando, eu acho, né? Cada dia que passa eu fico mais próximo, né? Por isso que eu falo que a gente está chegando
aos 1.000 inscritos, que é uma marca para todo youtuber que quer colocar o seu canal em mais evidência. Então eu preciso da sua inscrição. Se você está vendo esse vídeo até esse momento, uma grande façanha, são 29 minutos até o momento, ótimo, você vai lá para agora, se inscreve e depois você retorna. Se você em algum momento contribuir com like, comentário, compartilhamento, isso também me ajuda e muito. Os comentários aparecem de uma forma assim que me enriquecem muito essa sabedoria como um todo. E eu preciso do seu apoio para a gente continuar esse canal. Não que eu vá parar se eu não tiver, mas assim, eu preciso do apoio no sentido de me enriquecer com conteúdos também, como eu falei. Então, o que você puder fazer, um like, um comentário, um compartilhamento e principalmente a sua inscrição já me ajuda e muito. A indicação de pautas é muito bem-vinda. Então, se você tem uma ideia na cabeça, mesmo que seja uma ideia idiota, entre aspas, que você pensa assim, não, eu vou mandar, mas eu acho que o Alexandre não vai falar sobre isso no podcast. Eu acho que não tem nem sabedoria. Mentira sua. Essa é uma mentira absoluta, né? Qualquer ideia que você me manda, qualquer uma, eu vou tentar fazer alguma coisa para colocar aqui à disposição de vocês. Isso pode ser uma grande sacada que eu ainda não tive, né? Mas que você, com o seu olhar, com a sua visão particular na sua vida, vai me trazer e eu vou passar isso adiante. Pensa no seguinte, a vida de cada um, todo mundo que está aqui, você, outras pessoas, ela é muito particular. Mas ela tem uma complexidade tão grande que ela atua também na vida de outras pessoas. Então, com certeza, aquilo que você faz, aquilo que você passa, aquilo que você pensa, alguém está passando por algo similar. Então, aí está uma provocação que eu te faço de, será que você não pode ajudar outras pessoas através do seu exemplo? E o instrumento para isso pode ser esse podcast, tá? Eu posso identificar que de repente você tem uma grande pessoa, uma grande possibilidade de mudança de outras pessoas e que eu te trago para cá de alguma forma. Mas eu não quero aparecer, não gosto, não tem problema, você só manda um texto, uma frase simples. E daí para frente eu faço a coisa acontecer. Eu até gosto de falar e eu quero aparecer, mas eu não quero aparecer a minha imagem. Se eu quero falar, não tem problema, podcast é para isso também. A gente pode entrar num bate-papo aqui, eu trago e eu conto a sua história e eu conduzo você aqui no podcast Caminhos na Vida. Eu gosto de falar, eu gosto de aparecer, eu acho que é legal pra caramba, eu gosto de tirar foto, fazer vídeo, então venha falar comigo, a gente monta um podcast visual, como está acontecendo aí em vários pontos aí da internet. O importante é você contribuir de alguma forma, tá bom? Se você quer ter todas essas possibilidades de estudo, estão me perguntando também se eu vendo esse material, e esse material não está à venda, né? E se você quiser comprar alguma coisa do tipo, você vai encontrar em cursos, não meus, mas em breve você vai ter também alguma coisa para comprar aqui do canal. Mas se você quiser ver tudo isso, a partir desse final de semana, você já começa a ver no nosso blog, que é o www.caminhosnavida.com.br, que lá eu vou agrupar todos os 21 vídeos como esse aqui e vou colocar para você também poder seu navegador através do site, caso você não veja pelo YouTube, tá bom? Então lá estarão todos disponíveis com os links, com as descrições, com tudo que a gente tem para poder também ampliar a nossa caminhada na vida com esse material. Eu quero muito agradecer você que está comigo desde o começo. Eu quero agradecer você que está assistindo 1, 2, 3, 4, 5 vezes os episódios, que você está comentando, que você está fazendo com que essa minha paixão por falar coisas que eu gosto de estudar e que eu gosto de transmitir, ela vá adiante, né? Eu lembro de uma vez que eu já falei aqui que eu tinha a ideia de ser um radialista e eu estou realizando esse sonho através aqui da nossa estrutura. Existem coisas que estão acontecendo que a gente nem sabe como, mas como o podcast está passando por pessoas, chegou a alguns aí, de repente está chegando em uma rede que quer me colocar mais em destaque. Em breve você vai saber mais sobre isso, né? Então esse meu passo inicial que foi dado, ele está agora ganhando um pouco mais de
de amplitude, mas eu vou deixar aqui uma garantia para você. Eu quero que você registre isso em algum lugar e me cobre depois se acontecer. Se em algum momento isso aqui estourar, se em algum momento isso aqui trouxer tanta visibilidade, eu não vou esquecer de você que está aqui nesse começo, tá? Eu vou fazer de tudo para que eu consiga responder todas as suas dúvidas e eu consiga manter essa intimidade com quem está aqui me acompanhando, porque eu acho muito importante. Eu acho muito chato, na verdade, essas pessoas que estouram por aí e de repente viram as costas e nem respondem mais nada, tá? Então por isso que eu falo, qualquer comentário ele será respondido. Pode demorar, mas eu volto lá e respondo. Claro, que se a gente tem muita gente chegando, a gente vai ter que contratar gente, vai ter que fazer uma equipe para a resposta, mas eu quero estar à frente de tudo isso que está chegando, porque é muito importante. Então, fica aqui, muito obrigado a você que me acompanha, que está fazendo com que isso vá a mais e mais caminhos na vida por aí, tá bom? Eu estou muito grato de fazer esse conteúdo toda segunda, quarta e quinta, agora com esses dias mais fixos. Em breve a gente abre o podcast para convidados novamente. A gente fez um convidado aqui com o meu querido Nivaldir Santana, que foi muito legal. A gente está vendo um lugar também para fazer isso presencialmente. Tem pessoas que já foram convidadas e estão esperando aí uma data. A gente vai entrar em contato agora a partir de outubro para ter esse lugar e fazer. E estamos abertos, obviamente, a patrocínios, porque esses lugares têm custo, né? Esses lugares aí cobram um valor X, nada mais óbvio, para me disponibilizar equipamento, gravação, tempo e tudo mais, e ambiente principalmente, porque não tem barulho, é um estúdio. E eu conto com a ajuda de quem quiser patrocinar esse processo. E eu com certeza farei aqui uma bela divulgação da empresa que escolher esse patrocínio aqui, principalmente na cidade de Sorocaba. Tá bom? Um grande abraço para você e que você tenha um dia abençoado, caso você esteja assistindo agora na parte da manhã. E fique com Deus, e eu deixo aqui o desejo de te encontrar novamente no próximo podcast Caminhos na Vida. Muito obrigado e até.